Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 4. Antes eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Gostaria de aconselhar também que lesse Elamã 4 e dessa forma, com a oração, com a leitura das Escrituras, convidasse o Espírito e tivesse um melhor aproveitamento das Escrituras, que nada mais são do que a palavra de Deus dada a nós através dos seus servos, os profetas. Esse capítulo 4 de Elamã, ele relata que houve um fato bastante importante lá na terra dos nefitas, né? Na terra e no tempo dos nefitas, que eles acabaram perdendo grande parte de seu território para os lamanitas. Tá? Primeiro eles perderam grande parte do território, depois eles conseguiram retomar até a metade, né? É assim que relata esse capítulo. Tá? Mas ele relata também os motivos por que isso aconteceu, né? Então lá no versículo 8 diz o seguinte: E assim aqueles dissidentes dos nefitas, com o auxílio de um numeroso exército de lamanitas, apoderaram-se de todos os territórios dos nefitas que ficavam na terra do sul, e tudo isso ocorreu no 58º ano e no 59º ano do governo dos juízes. Tá? Então eles se uniram aos lamanitas, tá? Quer dizer, os dissidentes dos nefitas se uniram aos lamanitas, tá? Daí do 11 ao 15 faz uma explicação mais aprofundada. Ora, essa grande perda dos nefitas e a terrível carnificina na vida entre eles não teriam acontecido se não fosse pelas iniquidades e abominações existentes em seu meio, sim mesmo entre os que professavam pertencer à Igreja de Deus. E foi pelo orgulho de seu coração, por causa de suas imensas riquezas, sim, em virtude de oprimirem os pobres, negando alimento aos que tinham fome e roupa aos que estavam nus, esbofeteando seus humildes irmãos, zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia e de revelação, assassinando, roubando, mentindo, furtando, cometendo adultério, levantando-se em grandes contendas e desertando para a terra de Nefe entre os lamanitas, e por causa dessa sua grande iniquidade e vanglória pela própria força, foram abandonados à sua própria força, portanto não prosperaram, mas foram afligidos e perseguidos e expulsos pelos lamanitas, até perderem quase todas as suas terras. Mas eis que Moronia pregou muitas coisas ao povo por causa de sua iniquidade, e também Nefe e Elei, que eram os filhos de Elamã, pregaram muitas coisas ao povo, sim, e muitas coisas profetizaram-lhes, relativas às suas iniquidades e ao que lhes adviria se não se arrependessem de seus pecados. E aconteceu que se arrependeram, e à medida que se arrependeram, começaram a prosperar. Então, primeiro, né, iniquidades e abominações existentes em seu meio. Tá? Alguma coisa assim que, claro, que surgiu entre as pessoas, né? E que acabou fugindo do controle dos líderes, né? E como é que tudo começa, né? Pelo orgulho de seu coração. Isso está escrito aqui nas Escrituras, né? Então, como é que
começa um enfraquecimento, né, da igreja, das nações, né, dos povos, né? Como que começa? Tá? Então, no 12, foi pelo orgulho de seu coração, né, e assim por diante. Negando alimento aos que tinham fome, roupa aos que estavam nus, né? Zombando de tudo quanto era sagrado, né? Então, o orgulho e a zombaria, as coisas sagradas, né, que elas iniciam grande destruição das pessoas, né? E a gente sempre diz, né, os bens materiais são recuperados, né? Assim como eles foram recuperando depois as terras e tal, né? Mas e a destruição das pessoas, né? Como é que ficou, né? Como é que foi a destruição das famílias, né? Esse rompimento dos convênios, né? Essa que é a maior destruição, né? Claro que aqui diz assim, ó, essa grande perda dos nefitas e a terrível carnificina, né, foi algo muito devastador, né? Mas a principal devastação é a destruição das pessoas, né? Elas mesmo provocaram a própria destruição, né? Se enfraqueceram e se deixaram dominar primeiro pelo orgulho que veio de dentro de si, né? E depois foram dominadas pelos inimigos, né? Tá? No 13 é bem claro, né? Por causa dessa sua grande iniquidade e vanglória, pela própria força foram abandonados a sua própria força. Portanto, não prosperaram. Tá? Então, e no 15, e aconteceu que se arrependeram, e à medida que se arrependeram, começaram a prosperar. Tá? Então, a prosperidade ela não vem antes do arrependimento, né? Então, se eu acho que está tudo bem, né, com a minha vida, com as minhas coisas, né, mas eu não me arrependi, né, eu não voltei o meu coração aos mandamentos do Senhor, a palavra de sabedoria, né, a lei da castidade, a lei do dízimo e das ofertas, como está falando aqui, né? Eles negaram alimento aos que tinham fome e roupa aos que estavam nus, né? Quer dizer que eles pararam de devolver o dízimo e as ofertas, né, ao Senhor, né? Isso inclui isso também, né? Então, se eu não faço isso, né, e eu tenho uma prosperidade em minha vida, né, essa prosperidade ela não vai durar, né? Ela não é duradoura, porque ela é baseada no quê? Ela é baseada em minha iniquidade e vanglória pela minha própria força. Tá? Então eu vou ser abandonado à minha própria força e vou caminhar para a aflição, a perseguição, né? E vou perder as minhas coisas. Tá? Então, no 15, e aconteceu que se arrependeram, e à medida que se arrependeram, começaram a prosperar. Tá? Então, à medida que eu me arrependo, eu começo a prosperar. Aí eu posso dizer que é uma prosperidade. Tá? Nós sabemos que a prosperidade não é só bens materiais, né? Ela tem a ver com todos os sentidos da minha vida. Tá? Então, quando eu me arrependo, eu começo a prosperar. É a mesma coisa, né, do que acontecia aqui com as batalhas. Tá? E no 23 diz em relação à igreja, né? E em virtude de sua iniquidade, a igreja começou a decair, e eles começaram a perder a crença no espírito de profecia
e no espírito de revelação e defrontaram-se com os julgamentos de Deus. Tá? É isso que nós temos que ter medo. Tá? Quando as pessoas elas caem, quando até mesmo a igreja, até mesmo com a igreja pode acontecer isso, né? Com uma unidade, né? Com uma estaca, enfim, né? Começar a perder a crença no espírito de profecia e no espírito de revelação, né? Começam a questionar, né, se os líderes eles são chamados pelo Senhor, né? Isso é perder a crença no espírito de profecia e no espírito de revelação, né? Como que os líderes são chamados, né? Bispo, presidente do quórum, a presidente da Sociedade de Socorro, todos os membros do conselho, da ala, do conselho da estaca, presidentes de estaca, enfim, da área, né? Como que eles são chamados? Né? Por que eles estão nesses cargos? Por causa do espírito de profecia e no espírito de revelação. Por profecia e por revelação. Por que as Escrituras estão diante de nós? Porque nós sabemos, ao ler o livro de Mórmon, que ele é verdadeiro. Por causa do espírito de profecia e espírito de revelação. Qual foi esse dom e poder de Deus que Joseph Smith recebeu para poder traduzir as placas para o inglês? Por causa de sua crença e por causa do espírito de profecia, espírito de revelação. Então, quando eu perco, não vou usar quando, né? Se eu perder isso, né? Essa crença no espírito de profecia, no espírito de revelação, eu vou estar começando a caminhar, né? Quer dizer, eu vou estar já em apostasia. E o que vai acontecer? Eu vou me defrontar com os julgamentos de Deus. Tá? Então as pessoas elas se defrontam com os julgamentos de Deus. Tá? Então essas coisas que nós aprendemos aqui, né? Zombando de tudo quanto era sagrado, né? E isso vai levar a outras coisas, roubando, mentindo, furtando, cometendo adultério, levantando-se em grandes contendas, né? Tudo isso é consequência do início, né? Zombando de tudo quanto era sagrado, negando o espírito de profecia e de revelação. Então, se nós vemos alguém fazendo isso, nós não precisamos ir junto com essas pessoas, né? Quando começam a zombar das coisas de Deus, né? Quando começam a duvidar, né, do espírito de profecia e revelação, nós não precisamos ir atrás dessas pessoas, né? Então, nós precisamos voltar o nosso coração para o nosso interior e começar novamente a nos arrepender, né? Começar a nos fortalecer orando, né? Pedindo perdão, né? E nós não precisamos nos juntar a esses lamanitas, né? Tá? Então, o que aconteceu? Tá? Defrontaram-se com os julgamentos de Deus. Aí no 26, pois eis que viram ser a força dos lamanitas tão grande quanto a sua. Né? Eles chegaram num ponto, né, que eles começaram a analisar assim ao redor, né? Os lamanitas estão iguais a nós, né? Nós estamos iguais a eles, né? Então muitos aqui, né, começaram a se envergonhar, né? Eles zombaram tanto, né? Eles deixaram de guardar os mandamentos, eles deixaram de devolver o dízimo e as ofertas ao Senhor, né? E até que chegou num ponto que eles começaram a ver que estavam iguais aos lamanitas, né? Então muitos
ali, né, por causa das pregações de Moronia, né, que era liderado por Moronia, também Nefe e Leí, que eram os filhos de Elamã. Eles pregaram muitas coisas ao povo, né, no 14. Né, e eles começaram então a se arrepender e, por consequência desse arrependimento, começaram a prosperar novamente e retomar, em primeiro lugar, retomar as suas terras. Tá certo, pessoal? Esses são os principais ensinamentos desse capítulo, né? Quando nós caímos em apostasia, nós ficamos iguais aos lamanitas, né? Nós ficamos iguais. Se nós caímos em apostasia, nós vamos ficar iguais às pessoas do mundo, né? E nós vamos precisar nos arrepender, tá certo? Então esses são os principais ensinamentos desse capítulo de Elamã 4. Nós possamos então ponderar, possamos ver em nosso coração aonde que está esse princípio de apostasia, né? Se eu estou começando, né, com uma apostasia, né, aonde que eu vou parar com isso? Eu vou ser igual às pessoas do mundo, né? Eu vou ser, né, igual aos lamanitas, né? Eu vou ser um dissidente do povo de Deus se eu cair em apostasia, né? E eu vou ser abandonado a minha própria força e não vou prosperar, tá? Eu vou ser igual aos lamanitas do mundo e eu não vou prosperar, tá? Da mesma forma, ao contrário, se eu me arrepender, eu vou prosperar, tá? Isso está nas Escrituras, tá? Então, essas são as principais lições desse capítulo, Elamã 4. Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia a todos, que a luz de Cristo esteja presente no seu dia. Aconselho cada um ler, ponderar, orar e seguir os sussurros do Espírito Santo, para que possa aplicar essas coisas em sua vida, nesse dia. Certo? Então, pretendo estar aqui amanhã no mesmo horário. Desejo um bom dia a todos, certo? Até mais, muito obrigado.